castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Bom dia, que alegria poder chegar até na tua casa para conversar contigo sobre a palavra de Deus. Nós temos conversado sobre os momentos de Jesus à mesa. E quando a gente está na mesa, quando a gente está em torno da mesa, quando a gente está conversando em torno da mesa, quando a gente está tendo um momento de refeição, a conversa é outra, a conversa flui de uma maneira diferente. Estar em torno da mesa com a nossa família, com os nossos amigos, pressupõe intimidade, pressupõe aconchego, pressupõe carinho, pressupõe amor, pressupõe, enfim, que a gente está ali num momento de intimidade, porque dificilmente a gente convida alguém estranho para estar na casa da gente, dificilmente a gente convida alguém estranho para tomar lugar à mesa com a gente. Mesa é lugar de intimidade, é lugar de família, é lugar de aconchego. E o meu desejo é que nesta manhã, neste dia, ou quando fores assistir essa mensagem, o Jesus que esteve em torno da mesa com conhecidos, com discípulos, com fariseus, também esteja contigo, na tua casa, no teu momento, quando tu estiveres assistindo essa mensagem. Muito bem, nós vimos então nos últimos 2 domingos, as últimas 2 semanas, dois momentos em que Jesus está à mesa. O primeiro foi com Levi, quando Levi é chamado e ele oferece um banquete. Na semana passada nós conversamos sobre o banquete do fariseu e hoje nós queremos conversar sobre um novo banquete, um banquete também na casa de um fariseu e um banquete cheio de revelações, um banquete onde Jesus faz algumas revelações sobre a vida humana, sobre os fariseus, sobre, enfim, o que é ser discípulo de Jesus. E o texto que nós queremos ler neste momento é o texto de Lucas, o capítulo 11, os versículos 37 a 44, que dizem assim: Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, têm o cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos! Acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados, e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus? Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, fariseus? Pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Sim, que aflição os espera, pois são como túmulos escondidos. As pessoas passam por cima deles sem saber onde estão pisando. Esse texto é mais um relato de Jesus à mesa da casa de um fariseu. Eu dei como título para esta mensagem, nesta manhã, um banquete de revelações. Jesus foi convidado por um fariseu para ter um momento de refeição na casa dele. E quando Jesus chega na casa desse fariseu, ele já vai se achegando à mesa, ele já vai se aproximando da mesa, sem passar pelo ritual de lavar as mãos, sem passar pelo ritual de purificação, sem passar por aqueles rituais todos que os judeus observavam no tempo de Jesus. E o fariseu fica admirado. A Bíblia nos diz apenas que ele está admirado, a gente não sabe o que ele diz, qual é o comentário que ele faz, mas Jesus reage à admiração dele com algumas falas, com algumas sentenças, com algumas
frases até um tanto quanto duras. Esse fariseu, ele talvez esperasse que Jesus, como um professor da lei, como um professor, fosse alguém que fizesse toda a lavagem, toda a purificação e então se reclinasse à mesa. Mas Jesus não faz. Jesus vai direto à mesa. Jesus vai direto ao momento da refeição, ao alimento. E a gente poderia dizer assim, tá, mas e a questão da higiene? Pois é, a questão da higiene também, ela ficou em segundo plano. Porque talvez Jesus também tivesse a intenção de conversar sobre as pessoas que ali estavam naquele banquete, sobre algumas coisas que ele percebia estarem equivocadas. E nesse texto que nós lemos, Jesus ataca 3 dos principais pontos da espiritualidade judaica daquela época. Jesus ataca 3 pontos. O primeiro tem a ver com o ritual de purificação. O segundo ponto que Jesus ataca tem a ver com o dízimo. E o terceiro ponto que Jesus ataca tem a ver com a exposição pública da fé, tem a ver com a exposição pública da sua espiritualidade. Jesus, quando chega, toma lugar à mesa, lembrando que a mesa não é como nós a conhecemos hoje em dia, onde nós nos sentamos à mesa, mas sim as pessoas se reclinavam à mesa. E por isso também elas lavavam os pés, lavavam as mãos, passavam óleo na cabeça, como nós vimos na semana passada. Jesus vai direto à mesa, Jesus vai direto à refeição, sem passar pelo ritual de purificação. E Jesus, ele conversa sobre isso, ele reage a essa indignação, essa admiração do fariseu, dizendo algumas coisas sobre a purificação. Na espiritualidade judaica, os rituais de purificação eram levados a um nível muito além da questão de higiene. No ritual de purificação dos judeus, o lavar das mãos, o lavar dos pés, os rituais de limpeza, eles iam muito além, eram elevados num nível muito além da higiene. Nós sabemos da importância de lavar as mãos antes da refeição, sabemos da importância do asseio corporal, de tomar banho, sabemos da importância de tudo isso. Mas os israelitas levavam isso a um nível muito além da higiene. Para eles era uma questão vital, era uma questão de suma importância. Lavava-se as mãos, lavava-se os pés, passava-se por esses rituais, porque acreditava-se que a terra era o lugar onde tudo poderia acontecer. Animais impuros poderiam passar ali, fezes poderiam estar ali, enfim, tudo que é sujeira. E quando então a gente tivesse o momento de estar em casa, no momento da refeição, essa sujeira, essa impureza precisava ficar do lado de fora. Havia também rituais de purificação que tinham a ver com o ciclo menstrual das mulheres. As mulheres eram consideradas impuras, uma vez cessado o fluxo, elas precisavam passar por um ritual de purificação para serem aceitáveis e por aí ia. Havia também um processo bem interessante de lavagem dos utensílios utilizados nas refeições. Aqui Jesus menciona o lavar dos copos, o lavar dos pratos, o limpar dos recipientes para que eles pudessem então ser usados nas refeições e também nas cerimônias culticas. Jesus ataca tudo isso não no sentido de desprezar isso, mas Jesus conversa, Jesus fala sobre isso no sentido de também, de alguma forma, fazer com que esses seus ouvintes percebessem que a questão da limpeza, do ritual em si, ele não era o mais importante. Porque quando Jesus diz que precisa se limpar também o interior, ele está falando não apenas da limpeza dos copos e pratos e talheres no seu
na sua limpeza propriamente, mas quando ele fala que é necessário limpar o interior, ele está falando de duas coisas. A primeira é do coração, do ego humano. E Jesus mesmo diz no texto que nós lemos que o coração dos fariseus está cheio de ganância, cheio de perversidade. E, portanto, ele diz, olha, precisa limpar o coração, precisa limpar o coração e limpar também os pratos. Interessante a relação que Jesus faz ali entre o coração e os pratos. Por quê? Porque Jesus, conhecendo as pessoas do seu tempo e conhecendo também muitos desses fariseus que o convidavam para conversas, para jantares, para refeições, Jesus sabia da ganância desses homens. E, portanto, Jesus diz, olha, é necessário limpar o coração e limpar também o prato. E quando Jesus fala em limpar o prato, ele não está falando da questão de higienizar o prato, ele está falando justamente de dividir o que está ali. E aí sim ele vai estar limpo. Jesus sabe que esses homens são extremamente gananciosos. Por quê? Porque eles querem para si. E eles não querem dividir, eles ignoram a fome do outro. E por isso é que Jesus fala do limpar o prato. É por isso que Jesus fala do limpar o interior, dividir a comida. Jesus, quando conversa, quando ele fala, de alguma forma criticando todo o ritual de limpeza, ele não está com isso dizendo que não é importante a gente lavar-se. Ele está com isso querendo colocar o rito no seu devido lugar e nos dar a percepção de que não adianta eu me limpar, me lavar, estar cerimonialmente aceitável, mas tem alguém do meu lado passando fome. É isso que Jesus está trazendo à consciência desse fariseu. É isso que Jesus está trazendo à consciência daqueles que lhe ouvem naquele momento. Jesus, ele ataca uma espiritualidade de aparência, ele ataca uma espiritualidade de rito, ele ataca uma espiritualidade do faz de conta. Ele quer ir realmente na essência. Ele quer ir na essência do que é viver a fé. Ele quer ir na essência daquilo que de fato significa viver com Deus. Os fariseus, eles levaram os ritos, as tradições, os costumes, os hábitos a um nível tão elevado que perdeu a conexão com aquilo que realmente Deus queria. Quando a gente olha para todo o desenvolvimento da espiritualidade judaica, a gente percebe que há um incremento de legislações, de regras, do pode, não pode, do deve, não deve, do faz assim, não faz assim, que em alguns momentos, especialmente no livro dos profetas, a gente vê Deus dizendo, olha, não é isso que eu quero. Oséias 6,6, por exemplo, diz, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifícios. O culto que verdadeiramente me agrada é que vocês tenham misericórdia do faminto, tenham misericórdia da viúva, é isso que me agrada. Não são os ritos, não são os sacrifícios, não são os holocaustos, não são as tradições que vocês criaram. Jesus, ele, quando adentra essa casa desse fariseu, sem lavar as mãos, e já vai tomando lugar à mesa, e quem sabe já vai dividindo o pão, já vai tomando da carne que ali está servida, quem sabe já vai servindo também do vinho que está posto na mesa. Ele com isso não quer escandalizar ninguém. Ele com isso não quer trazer escândalo para os fariseus. Não, ele só quer dizer, olha, todo esse ritual, ele não é o mais importante. O mais importante é que eu entenda que Deus me chama para matar a fome do meu próximo. Que Deus me chama para não ser ganancioso, não querer tudo para mim. E isso é algo muito atual, porque nós também vivemos numa realidade de culto, numa realidade de espiritualidade, numa realidade de vivência da fé, em que se valoriza muito o rito, em que muito se valoriza a liturgia, em que muito se valoriza aspectos secundários, quando, na verdade, o que realmente precisaria ser percebido é que
um culto desconexo com a realidade de que tem gente passando fome e que eu preciso entender que Deus me chama para matar a fome dessas pessoas, um culto assim é uma mera tradição que não traz verdadeiramente diferença para o mundo. A espiritualidade que os judeus, no tempo de Jesus, que os fariseus cultivavam no tempo de Jesus, era uma espiritualidade que não fazia diferença, que não transformava a realidade, que não atacava os problemas da sociedade do seu tempo. Tanto que Jesus vai dizer, no texto que nós lemos, ele vai dizer, olha, não adianta vocês darem o dízimo da hortelã, da arruda, que eram plantas da horta. O segundo ponto que Jesus ataca aqui, depois da questão dos rituais de purificação, é algo que era muito valorizado pelos israelitas do tempo de Jesus, que era a questão do dízimo. No Antigo Testamento nós lemos das leis do dízimo, do trigo, das colheitas, dos campos, mas no tempo de Jesus a coisa estava num extremo, num nível tão elevado de observância que até mesmo na horta, a hortelã, a arruda, os temperos e tudo isso era separado uma parte para dedicar a Deus. E Jesus diz, olha, não é isso, não adianta vocês darem o dízimo para Deus se vocês estão ignorando, negligenciando a justiça e o amor de Deus. E na compreensão de justiça do Antigo Testamento, é a compreensão de que se tem alguém ao meu lado que está passando fome, então nós estamos sendo injustos com ele. Porque a necessidade básica do ser humano é ter a sua fome eliminada. E quando Jesus diz, olha, vocês dão o dízimo de tudo, mas vocês negligenciam a justiça, ele está dizendo com isso, olha, que bom que vocês dão isso. Ele não diz, olha, não façam isso. Ele diz na sequência, né, vocês deveriam fazer, não deveriam descuidar dessas coisas, mas não deveriam esquecer de promover a justiça. E promover a justiça é viver de tal forma que ao meu lado, se há alguém necessitado de pão, eu como filho ou filha de Deus, possa estender o pedaço de pão para que essa pessoa possa ter a sua fome eliminada. Jesus não diz que está errado dar o dízimo, ele não fala isso. Mas ele vai além dizendo, olha, vocês exageram quando vocês lá da horta tiram, inclusive da hortelã, o dízimo. Não façam isso. Que bom que vocês fazem isso, mas não negligenciam a justiça e o amor de Deus. E o amor de Deus, ele só é percebido na vida das pessoas quando os filhos e filhas de Deus vivem uma relação de amor com o próximo. Eu falo aqui do amor não como amor eros, não como amor filia, não como amor erótico, não como amor de amigo, mas o amor ágape, o amor que Jesus ensinou a ter, o amor que Jesus ensinou na sua vivência, na sua espiritualidade, na sua maneira de se relacionar com as pessoas. Então, Jesus aqui ele ataca, ou melhor dizendo, ele aborda dois pontos que são fundamentais na vida dos fariseus: o ritual de purificação, o dízimo e ainda a exposição pública. Os fariseus eram pessoas que gostavam de orar em praça pública, eram pessoas que gostavam de serem vistos pelos outros em seus momentos de oração. E Jesus diz em Mateus capítulo 5, melhor dizendo,
Jesus ele diz no Sermão do Monte, né? Quando vocês forem orar, não façam como as pessoas em geral fazem. Não vão para a praça pública, não vão para os lugares onde todo mundo está para orarem e serem vistos pelas pessoas, porque eu garanto a vocês que essas pessoas, elas já receberam o que elas queriam. Mas vocês, quando forem orar, vão para o quarto de vocês, vão para o lugar secreto e o Deus que está ali vai ouvir vocês. Se tem uma coisa que Jesus não quer, é que o ser humano puxe os holofotes para cima dele. Se tem uma coisa que a espiritualidade cristã não é uma espiritualidade centrada no eu, centrada no ser humano, não é uma espiritualidade egocentrada. Pelo contrário, é uma espiritualidade do ego esvaziado. Por isso, os holofotes estão em Jesus e não no ser humano. Por isso, Jesus é aquele que deixa a glória celeste, se esvazia da sua glória, torna-se gente, vive como pessoas, caminha no meio de pessoas, para nos mostrar, nos dar o exemplo daquilo que Deus espera de nós. Os fariseus gostavam de ser vistos em praça pública, eles gostavam de ser vistos nas sinagogas, eles gostavam de ser vistos, eles gostavam de ter os holofotes em cima deles. Mas Jesus diz, não é assim. Não é assim. Não busquem a honra, não busquem os olhares, não busquem as pessoas olhando para vocês. Busquem verdadeiramente o Senhor. E Jesus utiliza uma imagem para falar dos fariseus muito interessante. A imagem de sepulcro escondido. No tempo de Jesus era inaceitável, ou era uma abominação praticamente, alguém passar por cima do túmulo de alguém que fora sepultado. Isso era, além de desrespeitoso, isso era algo que fazia as pessoas entrarem em um dilema pessoal enorme, porque pisaram sobre alguém. Assim a gente vê hoje também, né? Quando uma criança está no cemitério, a gente diz, não pise em cima do túmulo, como se fosse fazer diferença, pisar do lado, pisar em cima, pode acontecer de quebrar e machucar, enfim, mas há um respeito. E Jesus utiliza essa imagem para dizer assim, olha, as pessoas acabam esbarrando muitas vezes numa vida de pecado, porque observam para vocês, mas a vida de vocês é como um túmulo, tem podridão por dentro. Jesus, quando nesse banquete, ele aborda esses 3 pontos da espiritualidade farisaica, judaica, ele está também falando para nós. E ele fala para ti e para mim, no sentido de dizer, olha, não adianta vir para o culto, não adianta bater palmas, não adianta levantar as mãos, não adianta louvar ao Senhor com sua bela voz, não adianta a gente dar o dízimo, não adianta nada disso, se a gente não percebe que a vida com Deus, ela é vivida no relacionamento, na relação com o outro. Se eu falto com o amor para com o meu próximo, todo o meu culto é vazio. Se eu falto com o amor para com aquele que está passando necessidade, e eu não o agasalho, eu não mato a sua fome, eu não estendo a mão àquele que está precisando, então o meu culto é vazio. Se eu dou o dízimo, e eu não entendo que talvez o meu coração só dá o dízimo por descargo de consciência, então também o meu dízimo está sendo não um culto a Deus, mas sim apenas uma mera religiosidade. Jesus chama os fariseus para fora de uma religião egocentrada, para colocar eles em contato com a espiritualidade verdadeiramente cristã, a espiritualidade evangélica. E isso é uma palavra para nós,
porque também nós precisamos reaprender com Jesus a olhar para a fé a partir do próximo e não de mim. A partir do próximo e não de mim. A partir da necessidade do outro. Fé tem a ver com ação. Fé tem a ver com amor estendido. Fé tem a ver com olhar para o outro. Fé tem a ver com não olhar para mim, mas olhar para o outro. Fé tem a ver com relacionamento com Deus, mas também com o próximo. E não é à toa que Jesus, lá em Mateus 22, vai fazer o resumo de todos os mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Jesus está dizendo para o fariseu. Cara, não adianta lavar o copo, não adianta lavar o prato. Se tu enche o teu prato, enche tua barriga, mas do teu lado tem alguém com quem tu poderia dividir a comida que está no teu prato. O ritual foi feito, mas o essencial não foi feito. Porque se o prato está limpo, mas a comida que está nele não é dividida, então é só uma tradição, então é só um rito. Se eu dou o dízimo, mas eu não percebo que ao meu redor tem alguém que precisa também dos meus gestos de generosidade, então o meu dízimo também é só um rito. E se eu dou o dízimo para ser visto, pior ainda, pior ainda. A gente precisa entender que Jesus está falando aqui da fé verdadeiramente cristã, da fé evangélica, que é uma fé comprometida com o próximo, comprometida com o outro, onde eu não preciso dos holofotes sobre mim, mas dos holofotes sobre Jesus, e a partir da minha ação eu aponto para Jesus. O amor pelo próximo aponta para Jesus. Talvez alguém que receba uma atitude de generosidade diga assim, mas por que tu estás fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque Jesus me ensinou, meu querido, porque eu por mim mesmo, eu não sou assim. Mas o amor de Jesus em mim me leva a abrir mão do meu eu para que Jesus possa ser percebido pelo meu próximo. Fé cristã não é algo mágico. Fé cristã não é emoção. Fé cristã não é acariciar o ego. Fé cristã é esvaziar-se. Fé cristã é perceber que tem coisas que são apenas rito. E nós, enquanto igreja luterana, igreja histórica, nós temos um peso muito grande no rito. Em algumas comunidades é impressionante que imaginar que o pastor não está usando o talar é quase um escândalo. Mas o que faz a palavra de Deus ter valor? É a veste do pastor ou é ela enquanto palavra de Deus para nós? Existem lugares dentro da nossa ISLB em que o rito tem muito valor, em que o pastor precisa no culto orar virado para o altar. Gente, com todo respeito, mas isso é rito humano, isso é liturgia, isso é algo aprendido, é algo ensinado, é algo que se passa de geração em geração, mas a essência é, estamos orando com quem? Estamos falando com quem? Podemos estar sentados, de pé, virados para o altar, virados para a comunidade, orando debaixo de uma árvore, orando no ponto de ônibus, não interessa. Nós temos muitas vezes uma paixão pelo rito, pela tradição, por aquilo que nos faz sentir seguros, quando na verdade esquecemos do essencial. Jesus diz, olha, não adianta o prato bonito, limpo, a mão limpa, se do meu lado tem alguém passando fome e eu não divido a comida que está no meu prato. Não adianta eu dar o dízimo se meu coração não é generoso para com o meu próximo. Não adianta eu fazer as coisas para ser visto
porque a fé ela age no anonimato. A fé ela não precisa de holofotes. A vida cristã não precisa de holofotes sobre a gente. E a gente sabe que esse é um grande problema dentro das comunidades. Por quê? Porque muitas vezes, quando os holofotes não estão voltados sobre a pessoa fica brava e vai embora. A pessoa se afasta, inclusive, da igreja. E aí Jesus diz, bom, ele já teve o que ele queria. Quem busca para si a glória, já tem o que queria. A fé não. A fé ela é o compromisso com o meu próximo. A fé é o compromisso de generosidade. A fé é o compromisso com a justiça, porque se tem alguém passando fome, é porque está tendo injustiça. É o meu compromisso com o amor de Deus, que é vivido de maneira prática. E ele não tem rito. Ele não tem rito. Ele não tem tradição. Ele tem mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo. E esse negar a si mesmo, ele é um negar que tem a ver com dizer não para o meu desejo de ter, de possuir e que os outros deem um jeito. É dizer não é assim, porque é o que Jesus quer, é o que Jesus deseja. E, portanto, eu vou dizer não para mim, para fazer a vontade do Senhor. Esse fariseu, quando convida Jesus para ter um momento de refeição na sua casa, talvez não esperasse tantas revelações sobre ele e sobre a sua prática de fé e de vida. Mas Jesus vem e joga na vida dele luz sobre toda a tradição, sobre todo o vazio, sobre toda a espiritualidade humana que esse homem vive. E Jesus vem e revela a ele qual é a vontade do Pai. Queridos, que Deus nos ajude também a entender que ritos, são humanos, são secundários, são periféricos. Tradições são secundárias. Isso não quer dizer que elas não sejam boas, que não sejam importantes, mas fé é comprometimento com Deus e comprometimento com o próximo, porque Jesus, como eu já disse, em Mateus 22, resume os mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, ou seja, com todo o teu ser, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A vida cristã é vida comprometida com o Senhor e com o próximo. E todo o resto é periférico, todo o resto é secundário, o que não quer dizer que é importante, o que não quer dizer que seja abominável, não é isso. Mas é a questão de perceber e discernir o essencial daquilo que pode ser secundário. Que nós não façamos a inversão, que Deus nos dê o discernimento para perceber que não adianta ter um prato limpo e bonito se eu não divido a comida que está nele. De que não adianta eu dar o dízimo na igreja se eu tenho ao meu lado alguém passando fome. Que não adianta eu buscar a glória, os holofotes para mim, porque os holofotes precisam estar em Jesus e na sua cruz. Convém que ele cresça e eu diminua, disse João Batista. E essa tem sido a minha oração. E essa precisa ser a nossa oração. Que Jesus cresça e eu diminua. Que eu me esvazie de mim, para que o Senhor me preencha e através de mim o Senhor seja manifesto na vida do meu próximo. E o amor de Cristo, o amor de Deus seja sentido. E a justiça aconteça. Deus abençoe tua vida. Obrigado pela tua atenção. Deus te dê um abençoado domingo, uma abençoada semana. Que a bondosa mão do Senhor esteja sobre ti. Eu quero orar contigo. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, que tu nos dás a clareza de perceber, ó Deus, que muitas e muitas vezes nós somos extremamente religiosos, ritualistas, tradicionalistas e esquecemos do essencial. Nossos pratos às vezes estão limpos, polidos, mas a comida que nele está não é dividida com o faminto.
Muitas vezes, Senhor, damos o nosso dízimo na igreja por descargo de consciência e esquecemos que talvez precisamos também acudir àquele que está ao nosso lado em necessidade. Muitas vezes, Senhor, nós buscamos para nós os holofotes, as luzes, quando esquecemos que é a Ti, Senhor, e não a nós. É Tu que precisas ocupar o centro da nossa vida, da nossa existência, da nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos essa consciência, dá-nos essa clareza. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Que Deus abençoe a ti, Deus te guarde, Deus te cuide. Um abraço bem apertado e até na semana que vem. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra,